vocês que acompanham o Café em Prosa Podcast aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com mais um episódio para falar sobre cafés e dessa vez uma pauta um pouquinho diferente aqui no nosso podcast, que a gente vai unir dois mundos aí que nós gostamos bastante, que é café e cerveja. E quando mistura cerveja com café, combina e combina demais. Por isso que a gente convidou aqui a cervejaria Dádiva, que tem aí nas suas opções de produtos a Black Mist, que é uma cerveja que tem o café aí na sua composição. Mas antes da gente falar dessa cervejaria, dessa cerveja que uniu esses dois mundos, eu estou aqui com a Virgínia Alves, minha colega de podcast, aqui comigo. Olá, Erickson, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, no Café em Prosa. Erickson, confesso que quando a gente conheceu a cervejaria e ouviu essa mistura com café, eu fiquei muito curiosa. Os nossos olhinhos aqui na redação se encheram só de ouvir falar de cerveja e café. É assunto que a gente fala aqui diariamente, mas para a gente entender um pouco dessa mistura e a história da marca, a gente está aqui então com a presença da Luísa Lugli Tolosa, sócia fundadora da cervejaria, e o Victor Marinho, sócio e mestre cervejeiro. Sejam muito bem-vindos ao Notícias Agrícolas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer bater esse papo com vocês hoje. Muito obrigado aí pelo convite. Nós também somos realmente apaixonados por café e cerveja. Vamos junto, então, mais ainda. Obrigado, pela presença de vocês. Vamos começar, então, com a Luísa. Luísa, conta pra gente um pouquinho da história da cervejaria Dádiva. Claro. Bom, a Dádiva tem já um pouco mais de 7 anos. A gente fica aqui em Várzea Paulista. Eu estou aqui na fábrica, então, se vocês ouvirem algum barulho, tem tudo a ver com o tema da cerveja. A gente está aqui em Várzea Paulista, então, já faz 7 anos. A gente faz cervejas de todos os tipos que vocês possam imaginar. Essa parte eu vou deixar um pouco para o Vitor contar. A gente começou já com essa vontade de trabalhar com produtos artesanais, com produtos que têm os ingredientes que precisam estar lá por toda a questão sensorial e aromas e sabores. Então, a gente não usa nenhum tipo de conservante, nenhum tipo de aditivo nas cervejas. A gente realmente é muito cuidadoso com os ingredientes e a forma como a gente produz. A gente vende hoje para quase todos os estados do Brasil e também exportamos. E, Luísa, sempre que a gente se interessa por alguma marca para trazer aqui para o nosso podcast, para o Café em Prosa, a gente sai dando o famoso Google, né? A gente quer saber sobre tudo, quer conhecer mais um pouquinho para a gente chegar preparado aqui para o nosso episódio. E logo ali na bio do Instagram de vocês, eu vi que a Dádiva tem o prêmio de melhor cervejaria do Brasil em 2019 e 2020. Eu queria saber como é que foi essa conquista para você como sócia fundadora. Isso te incentiva cada vez mais? Como é que você traduz esses últimos 2 anos aí para a gente? Olha, foram anos bastante desafiadores, então receber esse prêmio tem um carinho especial, né? Bom, Rate Beer é um site de avaliação de cervejas, é um site, enfim, que é utilizado por bebedores de cerveja no mundo todo. E é isso, né? Quando as pessoas bebem alguma cerveja de cada cervejaria, elas vão lá e elas dão uma nota. Então, quando a gente recebeu esse prêmio por 2 anos consecutivos de melhor cervejaria do Brasil, é muito importante mesmo para a gente, né? É um reconhecimento pelo trabalho que a gente faz aí todos os dias. Não só eu e o Vitor, mas claro que toda a equipe que trabalha conosco. E dá bastante motivação para a gente continuar fazendo um pouco de tudo, né? Dessas cervejas diferentes que a gente faz, ou usando nas receitas, nas histórias que a gente quer contar. Então, é muito gratificante, ainda mais depois de um ano como foi o ano passado, né? Então, a gente ficou especialmente feliz esse ano por ter recebido esse prêmio. Bom, Vitor, a Luísa falou aí que vocês têm um cardápio que integra todas as cervejas. E quando a gente entra no site de vocês, é verdade, eu nunca vi um cardápio de cervejas tão grande, a não ser indo numa cervejaria assim, né, que tenha mais de uma marca, mas de uma única marca eu fiquei até impressionado, que vai do leque do SOR, né, que não é
tão tradicional aqui no Brasil, né, que é uma cerveja mais refrescante, até aí as stouts, que são as mais fortes e tudo mais, indo para IPAs, e enfim. Como é que vocês fazem esse cardápio, né? Até com relação à sazonalidade de algumas dessas cervejas, né, como mestre cervejeiro, como é que vocês trabalham esse cardápio aí? Olha, a gente, antes de tudo, nós somos completamente apaixonados, então a gente prova muita cerveja de outras cervejarias, muitas vezes prova alguma coisa muito diferente, acaba se desafiando a fazer determinados estilos que, por vezes, são tecnicamente muito difíceis, ou mesmo estilos antigos e tudo mais. A gente gosta muito de variedade, de provar, né? O nosso público consumidor gosta dessa novidade e também de ser desafiado, né, sensorialmente. A gente adora brincar. E aí a gente cada vez mais tem buscado técnicas diferentes, receitas diferentes, uso de ingredientes que talvez a gente nunca tenha utilizado, e fica cada vez testando mais, né? Acho que ano passado a gente chegou a lançar mais de 40 cervejas só o ano passado, né, em 2020. E hoje já são próximo de 200 cervejas lançadas. Claro que quando começou, a gente começou só com 2 cervejas, né? Então era só a Lager, esses aí que a gente foi lançar uma Amber Ale, e foi crescendo aos poucos, né? Então, ultimamente, a gente tem gostado cada vez mais de testar, e muitas vezes a gente faz uma cerveja com café, mas aí depois ousa utilizar esse café em bases diferentes. A gente também vai criando produtos novos, e quanto mais o público quer, mais a gente faz. Então, é uma via de mão dupla. A gente adora lançar, desenvolver e criar produtos novos. Você citou aí a Lager, né? Antes de ter o podcast de café, pessoal, só para lembrar que eu sempre lembro, eu tinha um podcast de cerveja, de cervejas especiais, né? E a base fundamental de toda cervejaria e de todo cervejeiro amador, né? Que é o meu caso, né? Cervejeiro amador, é experimentar aquela lager, aquele ambiente confortável, né? Aquela coisa mais conhecida. E aí, você como cervejeiro e a Luísa como sócia, né? Fundadora, como é que vocês chegaram, né? Dos fundamentos de uma cervejaria para essas experimentações que vocês fazem, até chegar a Black Mist aí, utilizando o café? Bom, assim, você começar já com uma cerveja como a Black Mist acaba assusta demais o público, né? Então, toda cervejaria começa ali numa zona mais de conforto, né, estilos um pouco mais tranquilos, até para conhecer o público, tem um pouquinho de distribuição e tudo mais. E aí, aos poucos, conforme a cervejaria vai ganhando um pouco mais de experiência, know-how aí nas técnicas de produção, e aí a gente vai se desafiando cada vez mais a fazer cervejas, né? Mas a Lager é a cerveja que a gente adora, né? A cerveja que a gente também continua produzindo até hoje, sem exceção. É a cerveja que a gente mais produziu, mais lotes produziu na fábrica, que tem sempre na nossa geladeira, mas sempre a gente adora, de tempos em tempos, ir lá e, às vezes, de tempos em tempos significa toda semana, né, produzir alguma cerveja diferente e com bases diferentes. E aqui pode ser, muitas vezes, até estilos mais clássicos, antigos, que às vezes não tem tanto aqui no Brasil, a gente produz também, ou essas novidades, né, como essas Imperial Stouts, as Sours, entre outras várias cervejas e estilos, né? Só para a Luísa, para a gente reforçar, Luísa, como é que tem que ter uma percepção de administração aí para ter a noção da escala, né? O Vitor já deu essa deixa aí. Como é que dá para administrar com tantas opções? Olha, eu diria que administrar estoque é tão difícil quanto fazer cerveja. O Vitor me ajuda aí me corrija se eu estiver errado. Mas, como a gente produz muitas cervejas diferentes, a gente tem sempre no portfólio muitos produtos, muitas opções, né? E isso, para administrar esse portfólio, não é muito simples, e o que eu faço com a ajuda do Vitor, com a ajuda também do nosso comercial. Então, a gente está sempre aí equilibrando, né? E vendo qual, enfim, atual aí de pandemia, onde a nossa venda de chopp mudou muito, né? Nos últimos 14 meses, eu diria.
Então, desde março do ano passado, o volume de chopp reduziu bastante, teve aí algumas oscilações durante o ano passado, mas ainda é muito mais baixo do que sempre foi. Então, conviver também com essas diferenças, né, com essas mudanças que sempre existiram, claro que a pandemia deixou essas mudanças um pouco mais rápidas e mais drásticas, mas sempre teve muita mudança, né, de comportamento do consumidor e a gente foi sempre se adaptando. Desde antes também, né, quando a gente começou, a gente fazia cerveja em garrafa. E aí a gente, um tempo depois, alguns anos depois, percebeu que, na verdade, o mercado queria lata, né? A gente mesmo começou a fazer muita lata. Então, essas mudanças são muito parte aí da nossa vida como empresários da cerveja. E é sempre se adaptar, né, ao que o mercado está pedindo. Isso não tem como fugir. E, Luísa, aproveitando esse gancho, durante aquela fase de criação, de pesquisa de mercado, para entender a que público que vocês iriam atingir com essa cerveja nova, quando que vocês perceberam que seria um bom negócio unir esses dois mundos, né, do café e da cerveja? E outra coisa que eu queria saber de vocês qual que é o perfil do consumidor da Black Mist? Vocês já conseguiram decifrar quem é o cara que vai lá e compra esse tipo de cerveja? Virgínia, eu acho que eu vou aqui começar a resposta, mas vou também passar para o Vitor, que eu acho que ele pode contribuir bastante com essa história da criação, né, de novas cervejas. Eu acho que assim, a gente conversa bastante com dois públicos diferentes, tá? A gente conversa com um público que é um público que está, às vezes, começando na cerveja ou que não quer beber cervejas muito diferentes. Então, a gente tem uma linha de produtos muito voltada para esse público. São cervejas mais leves, mais refrescantes, com menos complexidade de sabor, com toda a qualidade necessária, mas menos complexidade. É aquela cerveja leve que você gosta de beber no final do dia. Bom, pelo menos eu gosto de beber uma cerveja leve, fácil, tranquila no final do dia, depois de um dia que às vezes, né, é um furacão, tudo que eu quero é uma cerveja fácil. Já teve muitos desafios durante o dia. E aí a gente também fala bastante com o público, que é o que a gente chama de um público mais cervejeiro, né? Que é o público que gosta de novidades. E esse público, ele gosta das IPAs diferentes, ele gosta das stouts diferentes, e aí é que a gente se abre para utilizar novos ingredientes, né? E o café é um desses ingredientes, né? Acho que o café é um ingrediente que a gente já conhece, né? Que está na nossa vida como sempre esteve, né? Acho que é um produto muito cultivado no Brasil, tem uma história muito importante no nosso país, e a gente começa a olhar, né, quando a gente começa a olhar outros ingredientes, o café é logo um deles, né? Aí acho que se o Vitor quiser comentar um pouco mais sobre a Black Mist, como foi a criação dela, né? Acho que muito... A Black Mist, na verdade, ela teve uma antecessora, a Black Mist, que era uma cerveja que chamava Golden Stout. Toda stout, ela tem que ser escura. O estilo nasce daí. E, bom, eu adoro cold brew, gosto bastante. A gente recebeu do pessoal do Isso é Café, que era uma antiga cafeteria que tinha aqui em São Paulo. Eles faziam um cold brew que eles vendiam no café deles. E aí a gente resolveu fazer essa brincadeira, né? Também, óbvio, que inspirado em outras cervejas de fora do país, que eu já tinha provado, a gente resolveu fazer esse teste. E aí a base de uma cerveja clara, que é muito legal, que quando você se bebe ela de olhos fechados, você sente o aroma ali de olhos fechados, você sente o sabor e o aroma de uma stout, sendo uma cerveja clara, né? Então é uma surpresa que você tem de você não entender exatamente. O cold brew, ele faz esse efeito, né, junto com um pouco de nibs de cacau, um pouco de baunilha. Essa foi a primeira cerveja da Dádiva que a gente fez com café. E é uma cerveja que acabou saindo de linha, né? O Isso é Café, infelizmente, nem existe mais, mas a gente foi uma parceria muito legal que a gente fez. E aí foi aí que a gente começou a aprender. A gente fez o cold brew dentro da fábrica, inclusive a gente enlatou esse cold brew, era com nitrogênio líquido, um super desafio técnico, produzir, né, um cold brew dentro de uma cervejaria. E aí a gente criou a Black Mist, ela surge de fazer um cold brew direto na própria cerveja.
Então, ao invés de deixar as 18, 20 horas de infusão do café a frio, né, na água, que é o caso do cold brew, a gente faz exatamente esse processo com a cerveja. Então, a gente pega uma cerveja de uma base escura, uma base robusta, um Imperial Stout, e faz a infusão a frio de 18 a 20 horas com esse café. E aí a cerveja passa por esse processo, né? A cerveja é o meio de produzir o cold brew. E foi muito legal. A cerveja fica com esse café super vivo no aroma, no sabor. É uma cerveja maravilhosa. Aí, Vitor, acho que é nesse ponto que eu queria comentar com você, dar uma reforçada nisso, que quando a gente pensa em stout, já vem de direto à escola britânica, né? A Virgínia morou na Irlanda, ela deve lembrar muito bem que lá tem uma cerveja muito famosa, tem até nome de livro aí e tal. Não vamos citar aqui para não fazer propaganda de graça para os outros, mas enfim. E a gente está comentando, né? E aí eu queria saber, né? Quando você tem essa mistura com o café, você acha que a gente foge muito? A intenção é fugir um pouco dessa escola britânica, dar o gostinho brasileiro, né? Que o café é nosso, tudo mais. Como é que você vê essa perspectiva com relação à história Stout, né? A essa degustação da Stout em si? Esse estilo, ele nasce, essa cerveja, né, que você citou aí, irlandesa, ela é um estilo que a gente chama de dry stout, é uma cerveja de 4,2% de álcool, super leve e refrescante, que inclusive recentemente a gente chegou a lançar uma cerveja muito parecida, desse mesmo estilo. E é uma cerveja leve, refrescante, que tem esse toque do malte torrado, né, da cevada torrada. Então, essas notas de café, elas já aparecem na cerveja. Ela já é uma associação relativamente óbvia né, da cerveja escura, que tem essas notas de torrado, do café, por vezes um pouquinho de chocolate também. Então, você pega, mesmo dentro da escola britânica de cervejas, eles criaram, há muitos anos atrás, a versão mais forte, né, dessa dry stout, que são as Imperial Stouts. E aí você tem uma cerveja com 8, 9, 10%. O mercado americano, né, os Estados Unidos, ele revoluciona, ele pega esses estilos clássicos ingleses e potencializa, né, deixa muito mais agressivo, coloca muito, não só adjuntos, né, que são essas outras adições na cerveja, mas pega o estilo base e potencializa suas características. A gente é bastante inspirado aí, né, na escola americana, né, que é onde surgem as primeiras coffee stouts, e aí a gente pega isso e coloca com toda a nossa brasilidade, com o café típico do Brasil, café paulista, né, feito lá em Mococa, e aí a gente pega isso e adiciona bastante, usando a técnica do cold brew, que é uma técnica muito legal, que deixa o café com notas muito, muito aromáticas, né, com bastante sabor e sem aquela astringência, sem aquela aspereza, sem aquele amargor intenso. Então, é um pouco disso, assim, de pegar um estilo clássico e potencializar ele, trazer essas notas muito vivas, né, um pouco de brasilidade, um pouco de inovação dentro de um estilo clássico. E Vitor, eu queria entender um pouco mais como é que você pesquisou sobre o setor de cafés para colocar na sua cerveja. Teve uma pesquisa assim, direta com o setor produtivo? Você foi em parceiros que você já sabia que poderia dar certo? Como é que foi essa junção do lado da produção? Você é consumidor de café especial? Foi daí que surgiu a sua vontade? Conta um pouquinho para a gente como é que você deu o start nisso. Não, de fato, eu e a Luísa, nós somos consumidores de café especial, a gente adora. Então, aqui em casa sempre tem Clever, aqui em casa tem Clever na fábrica, tem o V60 Raro, então a gente tem os métodos de extração diferentes, a gente adora isso, sempre gostou. E aí tem, óbvio, que a gente busca parceiros estratégicos, né, que também conhecem muito de café para dar um suporte, porque né, a gente gosta de café, a gente não é especialista em café, então a gente foi atrás aí desses especialistas, que foi esse pessoal do Isso é Café, ou da FAF, né, que é a Fazenda Ambiental Fortaleza, e é um pessoal que nos deu bastante
bastante suporte, né, para entender também um pouco das técnicas de extração, dos processos de obtenção, né, o máximo possível de sabor, de aroma, de filtragem do processo, enfim, para a gente conseguir ter um produto bastante estável. Foi uma parceria aí que a gente buscou para tentar desenvolver esses produtos, mas é isso, antes de tudo, a gente também adora café, a gente é consumidor mesmo de café especial. O Victor, eu acho que também... Né, eu acho interessante que todos esses mercados de maior valor agregado, eles estão tendo um boom fantástico. O setor de cafés especiais, a gente vê isso. O setor de chocolate especial, a gente está vendo isso. De cerveja especial, a gente está vendo isso. Eu acho que dos três, o que pegou a onda primeiro foi das cervejas, né, se eu não me engano. E aí, só que junto com essa onda crescente de importância, de representatividade na prateleira dos supermercados e tudo mais, vem questões ligadas à segurança alimentar e tudo mais. E um tempo atrás a gente teve um problema aí com uma cervejaria lá de Belo Horizonte exatamente por causa disso, né? Não souberam lidar ali muito bem, teve umas questões que acho que não vem tanto ao caso aqui. Mas aí, Luiz, o que eu te pergunto é o seguinte, né? Quais cuidados que se deve ter, né? Ao se trabalhar com tantos elementos diferentes, né? Que acabam fermentando em momentos diferentes também. Quais os cuidados que vocês têm aí na fábrica com esses processos aí? Olha, eu acho que uma das coisas que a gente implementou faz alguns anos, muito por iniciativa do Victor, foi um laboratório com análises microbiológicas aqui dentro. Então, assim, a gente sempre teve um pequeno laboratório que fazia ali algumas análises mais pontuais, e a gente melhorou bastante, e hoje a gente tem pessoas que são 100% dedicadas ao laboratório, ou seja, que fazem análises da cerveja e dos ingredientes que a gente adiciona à cerveja, dos equipamentos, das mangueiras, de tudo que a cerveja passa, a gente testa de tempos em tempos, para a gente poder ter certeza se esse equipamento está limpo, como ele tem que estar, se o ingrediente está sem nenhum tipo de micro-organismo que possa fazer mal à cerveja, né, que possa trazer algum tipo de defeito sensorial, que possa, enfim, estragar a cerveja, né? Então, assim, a gente implementou diversos procedimentos aqui dentro para ter certeza do que a gente está produzindo, de como está sendo produzido e qual é o estado do ingrediente que a gente está adicionando à cerveja, né? Não só para testar, mas obviamente para garantir a qualidade desses ingredientes. Então, acho que isso é fundamental. Foi um passo de qualidade muito importante que a gente deu aqui dentro já faz alguns anos. E certamente isso contribui não só para a gente ter certeza do que a gente está entregando, mas para a gente também conseguir repetir, né? Acho que isso é uma coisa importante na cerveja, acho que não só na cerveja, mas quando a gente vê indústrias que são muito inovadoras, né? Eu acho que pode ser difícil, dependendo de como você lida com a inovação, repetir a inovação. E eu acho que quando a gente implementou esses processos internamente, a gente hoje consegue garantir muito mais, né? Que a gente consegue repetir um produto com as mesmas características, com a mesma qualidade que a gente sempre fez. E, Luísa, só para vocês entenderem um pouquinho mais da nossa trajetória, o Café em Prosa, ele nasceu no ano passado, no comecinho da quarentena aqui no Brasil. O Erickson, editor aqui do site, ele sentiu essa necessidade que a gente podia entregar um material diferente naquele momento que estava todo mundo em casa, enfim. Infelizmente, a gente continua nesse momento, né? Não tem muito como fugir, e a pandemia acaba presente em todos os episódios do Café em Prosa, porque é uma pergunta que a gente tem feito muito para o setor. Como é que foi para vocês esse último ano em questão de mercado, e como é que foi também fazer esses lançamentos, essas novas cervejas, fazer esse lançamento ao mercado nesse momento de pandemia, com todo mundo em casa? A gente sabe que faz uma falta danada ir até em alguns lugares. Eu acredito que para quem seja apaixonado por cerveja, falo por mim, faz falta você ir lá, tomar com seus amigos, ter aquela reunião, mas enfim, como é que foi para a marca enfrentar esse último ano e como é que vocês estão diante de todas as dificuldades que atingiu aí todos os setores? Sim.
Olha, Virginia, acho que antes de tudo a gente está vivo, é a grande meta, é sobreviver, né? Felizmente, assim, a gente continua, né, produzindo, enfim, com a nossa equipe aqui saudável, trabalhando e atendendo, né, os nossos clientes, mudando bastante a nossa forma de atender, a nossa forma de entregar. A gente lançou o nosso e-commerce nesse último ano, coisa que a gente não tinha até então. A gente precisou se adaptar rapidamente a essa mudança do tipo de compra, né? Porque acho que todo mundo passou por um momento onde um susto, né, inicial, onde a gente viu uma redução de vendas drástica, e logo depois acho que as pessoas entenderam que, enfim, de alguma forma aquilo ia continuar acontecendo, a vida ia seguir de um jeito ou de outro, e a cerveja ia continuar fazendo parte da vida das pessoas, né? E foi nesse momento, que eu diria que foi lá por junho, mais ou menos, do ano passado, que a gente percebeu que existia uma procura por lançamentos, né? Coisa que até ali março, abril não estava tendo. E aí, maio, junho, as pessoas começaram a voltar a querer beber coisas diferentes, a experimentar cervejas novas e a querer, de fato, né, comprar a sua cerveja artesanal, fosse no bar, por delivery, fosse via e-commerce, o que quer que seja. Então, a gente se adaptou bastante a isso, né, nessa questão de oferecer mais latas e menos chopp, e também continuar fazendo lançamentos, né, isso foi algo que a gente se surpreendeu no início da pandemia, a gente não achava que a gente teria tantos novos produtos quanto a gente teve ao longo do ano, e a gente foi se adaptando e continuando a fazer os lançamentos, coisa que sempre foi algo muito presente na nossa história, né. E então acho que é um pouco isso, assim, né, que a gente tem conseguido, né, passar por essa fase. Fizemos vários eventos online, então é a forma aí que a gente também conseguiu fazer as pessoas estarem próximas à marca, né, enfim, ações pelo Instagram, vídeos nossos. Então eu acho que isso, toda essa coisa digital, com certeza ajudou a gente a se manter próximos aos clientes, né? Porque não teve evento físico para poder servir um chopp e bater um papo com alguém, mas teve live, teve evento online, e a gente acha que conseguiu manter aí alguma proximidade. E agora, uma pergunta para o Vitor, né? Essa questão dos lançamentos, a Black Mist, ela vem em 4 versões, né? Pelo menos no site, ele tem 4 opções dentro da Black Mist. Como é que essas 4 opções se diferenciam entre si, né? Inclusive com questões de harmonização, né? O que você pode trazer em relação a essas opções da Black Mist aí que vocês têm dentro das opções de cardápio de vocês? A Black Mist é uma cerveja que ela tem o café como protagonista, ele está sempre em primeiro plano, tanto no aroma quanto no sabor, só que ela também tem alguns elementos, como é o caso da baunilha, cacau e carvalho americano. Então, em anos anteriores, hoje a gente só mantém a Black Mist regular, a gente chegou a fazer essas experiências de colocar algum elemento um pouco mais forte junto com o café, né? Então, a gente fez a versão Double Vanilla, que ela tinha, né, junto com o café, uma carga de baunilha de Madagascar ou de Tahiti bem elevada, então ela fica com um super equilíbrio assim, entre o dulçor e o café. A gente também fez a versão Double American Oak, então ela tinha o carvalho americano super vivo, que ele também busca ali algumas notas de baunilha, umas notas de caramelo e de coco também bem intensos, que é do carvalho americano, que a gente adiciona na maturação nesse processo. E teve também a versão com maple, que é um clássico de café da manhã americano, né, de brincar o café com maple, né? Então a gente adora também e fez essa versão. Então são 3 opções de variações que a gente fez, mas hoje em linha, né, a Black Mist ela é praticamente de produção regular, a gente produz ela 2, 3 vezes ao ano, a gente quase não dá quebra nela. Então, a gente sempre produz e sempre que tem café disponível, né? Então, quando precisa, a gente sempre produz ela. E é uma cerveja que a gente adora. E é muito bacana porque a gente pode... É um produto que faz com que a cerveja se comunique com outros públicos. E a gente busca muito isso. Então, a Black Mist é uma queridinha nossa também por esse motivo.
E você citou que tem alguns insumos aí que são insumos nobres, inclusive a baunilha e tudo mais. Você sentiu falta, que a Virgínia comentou, né, da pandemia, quarentena, lockdown, países com fronteiras fechadas. Você sentiu algum gap de fornecimento de insumos? Sim, brutal, assim. Todos. Todos. 100% das nossas matérias-primas são importadas ou dolarizadas. Então, por exemplo, o malte Pilsen, que é o malte base de produção, ele é feito no Brasil, só que uma parte da cevada vem da Argentina e do Uruguai, e aí a cevada é dolarizada. Então, subiu o dólar, sobe custos de matéria-prima e falta fornecimento também. Mas faltou tudo, lúpulo, lata, rótulo, caixa, todas as matérias-primas, sem exceção, faltaram aí nesses últimos 12 meses. A gente tem sofrido muito com... Agora, o fornecimento já estabilizou um pouquinho mais, mas os custos subiram proporcionalmente ao aumento de dólar. Foi bem vivo mesmo isso. E, Luísa, como é que fica para administrar tantas mudanças em tão pouco tempo, assim, né? Acho que é uma pergunta para deixar, inclusive, como conselhos, né? Com tanto de micro cervejarias que tem aparecido aí, como é que você soube administrar tantos fatores acontecendo ao mesmo tempo? Uma loucura. Olha, eu não sei se eu tenho um conselho, acho que eu estou aberta a conselhos também, viu? Porque Só foi vai. bem difícil. Olha, não, mas assim, foi muito... eu acho que a primeira notícia assim, que a gente recebeu de quebra de matéria-prima, de embalagem, deu aquele susto, depois a gente já começou a ficar mais esperto e, sabe, começou a antecipar um pouco isso, né? Mais do que a gente normalmente anteciparia, essas compras, né? Então, acho que esse foi um primeiro ponto, assim, né? Claro que a gente também está sempre conversando com pessoas do mercado, então você começa a perceber o que já está mais em alerta, né? E aí, claro, né, fazer preço já é algo super complicado, a gente já vinha de um ano de 2019, que foi um ano difícil, né, um ano onde acho que a gente viu um aumento da oferta de cerveja artesanal muito maior do que o aumento da demanda, então a gente já vinha de um ano com muita concorrência, com uma concorrência por preços baixos, então um ano difícil de reajustar preço. Aí começa a pandemia, não dá para reajustar preço, daí o custo começa a aumentar, você vai aumentar preço durante a pandemia, então assim, foi difícil. O que a gente acabou tendo como prerrogativa, né, que no fim acaba ajudando a gente a explicar isso para o nosso cliente, e o cliente também já está de alguma forma esperando, é quando as grandes empresas, né, as grandes indústrias, os dois maiores produtores de cerveja que a gente conhece, também reajustaram preços, né, no segundo semestre do ano passado. Então, claro, quando o mercado todo começa a falar que, né, Ambev e Heineken estão subindo preços, poxa, ok, quem é a dádiva para subir preço, sabe? Isso, no fim, acaba ajudando a gente a justificar algum tipo de reajuste, o que a gente também ainda segurou bastante. A gente só foi reajustar preço agora no começo do ano. E ainda assim, nem de tudo que a gente deveria. Mas é aquela coisa, né? Reajustar preço precisa, mas também tem uma questão de demanda, né? De pressão comercial que é difícil de lidar. Estamos aí tentando equilibrar as coisas, mas estou bem aberta a conselhos. Se algum ouvinte quiser me dar um conselho, por favor. E, por fim, com relação às redes sociais, né? A gente viu que as redes sociais acabaram tomando uma proporção muito grande nesse trabalho, principalmente de quem tomou essa decisão de digitalizar, né? E vocês têm uma presença bastante forte, né? Até as latinhas dá para ver que a criatividade corre nas veias aí. Como é que vocês estão lidando com as redes sociais, com essas questões da digitalização dos negócios? Olha, Erickson, acho que assim, as mídias sociais foi a nossa principal, o nosso Instagram, né? Foi o nosso principal canal de comunicação com o nosso cliente, né? Com o cliente final, principalmente. Então, a gente sempre teve uma presença forte, manteve essa presença bastante forte, frequente, né? Para o nosso consumidor. E não só
postando stories ou postando no feed e tal, mas também criando interação com os clientes, né? Aquela coisa, o box de pergunta, fazendo vídeo respondendo dúvidas que os clientes têm, perguntando o que eles querem beber, né? Qual é o estilo que eles querem, qual é o próximo estilo de uma linha que eles gostariam de ver a gente lançar. Então, acho que tudo que a gente pôde fazer que recebesse, né, que interagisse com o cliente, com o nosso consumidor final, a gente fez e continua fazendo, porque com certeza isso tem aí ajudado a se aproximar, né? Então é isso, o Instagram continua aí, a propaganda continua sendo a alma do negócio e é isso, a gente continua investindo bastante nisso, com certeza. Conversamos então aqui hoje com a Luísa e com o Vitor, que trouxeram para a gente, trouxeram a história da David, já vai para a gente conhecer, essa cerveja que leva o nosso tão amado cafezinho aqui do Café em Prosa. Agradeço a participação de vocês, espero que muito em breve a gente possa tomar uma cerveja junto, pessoalmente, para a gente se conhecer. Qualquer novidade, vocês são sempre muito bem-vindos aqui no Café em Prosa. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, obrigada pelo bate-papo e espero que a gente faça aí próximas cervejas com café, que a gente adora os dois. Vai ser um prazer voltar aqui para bater um papo com vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu tinha apaixonado por produtos artesanais, mais do que tudo, então cerveja e café se comunicam e falam junto muito bem. A gente adora esse blend, essa harmonização. E recomendo a todos que provem aí cervejas com café, são maravilhosas. Eu também recomendo. Tá, a recomendação aqui do cervejeiro amador. É o que está nos mantendo vivo nessa quarentena, gente. Cerveja e café. Bom, agradecer então mais uma vez aqui a presença da Luísa, do Vitor, né, trazendo aqui um pouquinho sobre esse mercado cervejeiro, mercado de cafés. Tudo junto, misturado, né? Para a gente tomar e ter bons momentos, principalmente. Acho que é o que mais importa nesse momento, né? A Luísa trouxe aí, apesar de todas as dificuldades, a gente está sempre em frente, batalhando e tentando sobreviver, né? Ela disse isso também ao longo da entrevista. Vamos sobreviver e vamos continuar em frente, que tem muitas coisas boas ainda por vir. A esperança sempre. Agradeço também aqui a presença da Virgínia Alves, no nosso Café em Prosa Podcast. Muito obrigada, Erickson. Obrigada mais uma vez pela participação. Eu vou aproveitar, Erickson, para deixar aquele convite para quem nos ouve aqui, seguir o Instagram do Café em Prosa, @caféemprosa_NA. E a gente está ali, eu e o Erickson, para trocar informações com você. Quem tiver sugestão de pauta, alguém que você queira ver, algum produtor, alguma marca que você goste muito e queira saber um pouquinho mais da história aqui no Café em Prosa, a gente está lá para bater esse papo. Estamos de portas abertas para todos os ouvintes, né, Erickson? Isso mesmo. Lembrando também que quem está vendo esse podcast, né, nesse modelo que a gente tem aqui, que além do áudio, podcast em vídeo, está vendo isso pelo YouTube, de lembrar de assinar o nosso canal, né, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar aquele like maroto para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos e recebam conteúdos de qualidade, né, sobre café, sobre mercado de commodities aqui que a gente cobre todos os dias no site Notícias Agrícolas e sobre os nossos podcasts, né, podcast de café, de cacau, eu tenho Conversa de Cerca com a Carlinha, enfim. A gente está abrindo várias possibilidades para você também ter bons momentos, né? Momentos mais tranquilos aqui com os nossos podcasts para descontrair mesmo. Muito conteúdo bacana para lá, pessoal. Isso aí. Então, mais uma vez, obrigado. Até semana que vem, no nosso próximo episódio do Café em Prosa. Um abraço.